A graça e a paz de Jesus, igreja. Que privilégio nós podermos estar aqui hoje reunidos e poder continuar a nossa série de mensagens no livro de Malaquias, nessa profecia tão maravilhosa. Que livro maravilhoso. Então eu convido você a abrir a palavra de Deus comigo no livro de Malaquias, no capítulo 2, no último versículo do capítulo 2. Versículo 17. Nós leremos até o capítulo 3, versículo 5. Malaquias 2, 17 a 3, 5. E antes de ler, eu gostaria de convidar você mais uma vez a oração. Pai, nós te adoramos. Nós bendizemos o seu nome pela sua palavra, a palavra que edifica, a palavra que exorta, a palavra que conforta, a palavra que transforma. Pedimos agora que através do seu Espírito Santo, o Senhor venha falar conosco através da sua palavra. Que a sua palavra, ó Pai, venha entrar no nosso coração e transformar as nossas vidas. Oh Deus, que o Senhor venha nos guardar de toda distração, que o Senhor Pai venha nos dar a graça de prestarmos atenção à sua palavra e de levar cativo aos pés de Cristo todo pensamento, para que a tua palavra venha mesmo transformar as nossas vidas. Espírito Santo, fala agora ao coração do teu povo através da palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Malaquias capítulo 2, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se alegra deles. Bem como quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá ao seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Quem, porém, poderá suportar o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourivês e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor as ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como eram nos dias antigos, como nos anos anteriores. Eu virei a vocês trazendo juízo, sem demora testemunharei contra os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores nos seus salários, contra os que oprimem as viúvas e os órfãos e privam os estrangeiros dos seus direitos. Mas não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Palavra de Deus. Hoje então nós continuamos a nossa série de mensagens na profecia de Malaquias, e como eu já disse antes, o livro de Malaquias, você tem aqui 6 disputas entre Deus, ou 6 argumentos entre Deus e o povo. 6 vezes em que Deus aparece e confronta-os em algum aspecto da vida deles, com relação a Deus, com relação ao relacionamento com o próximo. E nós chegamos então na 4ª disputa. E aqui eles estão acusando Deus. E o centro de tudo isso aqui é a pergunta que nós lemos no final do 17: aonde está o Deus da justiça? E essa pergunta é muitas vezes a nossa pergunta.
Porque essa pergunta é o antigo problema do mal, que basicamente pode ser resumido dessa maneira: se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é todo-poderoso, por que Ele não acaba com o mal? E esse talvez seja o grande argumento daqueles que não temem o Senhor, daqueles que desprezam o Senhor, daqueles que dizem, aliás, que Deus nem existe, a existência do mal. Porque se Deus é bom, se Deus é todo-poderoso, por que Ele não faz alguma coisa com o mal? E essa pergunta, ela entra nos nossos lábios também, daqueles que amam o Senhor, muitas vezes, quando nós passamos por tribulações e angústias. Mas também entra nos nossos lábios, muitas vezes, quando nós olhamos para o mundo que nós vivemos, e nós vemos sofrimento, guerras, rumores de guerras, nós vemos pessoas passando pelas mais difíceis situações, e muitas vezes nós na igreja olhamos para nós, e nós perguntamos, onde está Deus no meio de tudo isso? Por que Deus não faz alguma coisa? Quando que Deus vai intervir para acabar com tudo isso? E muitas vezes nós, cristãos, nós, aqueles que tememos o Senhor, nós temos uma visão bem peculiar com relação a essas coisas. Porque nós olhamos para o mundo e aquelas pessoas que não temem a Deus, e de repente eles estão prosperando, eles estão avançando na vida, enquanto nós, os bons, aqueles que temem a Deus, passam por todo tipo de sofrimento. E aí a gente pergunta, onde que está Deus? Por que os maus prosperam enquanto nós sofremos? Então você vai vendo que essas perguntas do livro de Malaquias, como eu tenho tentado mostrar, não são perguntas ultrapassadas, são perguntas que nós continuamos fazendo ainda hoje. São as mesmas perguntas. Então, aonde está Deus? Essa é a pergunta deles. E da onde que vem isso? Por que que isso acontece? Como nós já vimos nesse livro, o livro de Malaquias, Malaquias está profetizando para um povo que voltou do cativeiro da Babilônia, com grandes promessas e com grandes expectativas. Eles esperavam que, como agora Deus havia cumprido a sua promessa de que eles voltariam do cativeiro, eles pensaram, então se nós voltamos do cativeiro como Deus prometeu, então todas as outras promessas vão se cumprir. Promessas de grandeza, promessas de fartura, promessas de que Jerusalém será o centro do mundo, de que nós teremos de novo o nosso rei governando, a glória de tempos passados como de Davi, Salomão, mas nada disso aconteceu. E o problema de quando as nossas expectativas são frustradas, é que nós começamos a desconfiar de Deus, e é exatamente isso que eles fizeram. Esse povo então ele volta com essas grandes expectativas, aquilo que eles esperavam não acontece, e aí eles começam a olhar para o mundo ao redor deles, e começam a olhar para os seus vizinhos, que são povos maiores, mais fortes, e aparentemente mais abençoados que eles, porque eles têm mais riquezas, porque eles têm mais dinheiro. Aliás, na última passagem que nós estudamos, os homens estavam abandonando as suas mulheres para casar com mulheres estrangeiras, porque eles queriam lucro, porque eles queriam sair daquela vida. Nós já estudamos isso. Então eles olham para o lado e vê um povo que não teme a Deus, que é abençoado, enquanto eles que temem a Deus, eles que são os bons, estão passando por dificuldades. Oh Deus, esse povo aqui, olha os persas, Deus, eles não temem o Senhor, eles não amam o Senhor. Olha os povos em volta de Jerusalém, Senhor, esse povo não teme o Senhor, e eles são prósperos, eles são ricos, eles têm o que eles querem. Então, eles chegam a uma conclusão. Qual é a conclusão? Melhor mesmo é aquele que não serve a Deus. Melhor mesmo é aquele que faz o que ele quer. E aliás, eles chegam a uma outra conclusão aqui, que Deus ama eles mesmo.
E essa é a conclusão que muitas vezes nós chegamos, por causa das nossas expectativas frustradas. Nós olhamos a nossa vida, comparamos com o não crente e pensamos assim: não, Deus ama ele, não me ama. Eu estou lá na igreja e parece que a coisa vai de mal a pior, enquanto a pessoa que não está nem aí para Deus, parece que só prospera. Você já pensou isso? Vai falar para mim que isso nunca passou na sua cabeça. Isso é uma coisa minha, ou de Malaquias e do povo de Jerusalém. Isso é uma coisa do ser humano. Nós somos assim. Aí, se você voltar comigo para o versículo 17, o texto vai nos dizer assim: vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. É interessante que essa construção gramatical aqui você vai encontrá-la só em outro lugar no Antigo Testamento. Você vai encontrar apenas em Isaías, no capítulo 43, no versículo 24. E se você abrir a sua Bíblia aí, em Isaías, no capítulo 43, no versículo 24, você vai ver que lá em Isaías, antes do povo ir para o cativeiro, Deus então está acusando eles: vocês estão me cansando com os seus pecados, com os seus ídolos, com tudo aquilo que vocês fazem, vocês estão me cansando. Então, isso aqui é muito importante. O povo, antes do cativeiro, Deus já estava acusando através do profeta Isaías: vocês estão me cansando por causa dos seus pecados. Porque esse povo, antes do cativeiro, eles não estavam nem aí para Deus. Esse povo, antes do cativeiro, eles não queriam saber de Deus. Eles eram idólatras, eles colocavam, aliás, templos idólatras dentro do próprio templo do Senhor. Colocavam altares idólatras, imagens, ídolos dentro do próprio templo do Senhor. Então nós temos um problema aqui muito grave, porque eles são ali aquele povo que assumidamente não quer saber de Deus. E por causa disso vem o cativeiro. E por causa dessa displicência, por causa dessa rejeição ao Senhor, Deus então vai castigar o povo dele. E então vai mandá-los para o cativeiro. Agora, o que Malaquias quer nos mostrar aqui, deixar muito claro para mim e para você, que você não pode perder isso de vista, é que esse povo que voltou do cativeiro é o mesmo povo. É a mesma coisa. Só que diferente do povo de Isaías, porque o povo de Isaías foi para o cativeiro, eles estavam cansando a Deus com os seus rituais idólatras. Agora, esse povo que voltou do cativeiro, eles aprenderam uma lição. Eles aprenderam uma coisa. Com o povo que foi para o cativeiro, eles aprenderam uma coisa: se nós cairmos na idolatria, se nós não obedecermos os decretos do Senhor, se nós não fizermos aquilo que Deus manda, o que vai acontecer com a gente? Deus vai destruir com a gente. Então, esse povo de Israel, eles aprenderam a lição. Eles nunca mais vão fazer ídolos. Essa é a história de Israel. Depois do cativeiro da Babilônia, eles aprenderam a lição. Eles não vão mais cometer o mesmo erro. Eles sabem para onde o erro deles vai levar. Mas agora, voltou então esse povo. É um povo religioso, é um povo que mantém os rituais religiosos, é um povo que obedece, abre aspas, os rituais que Deus ordenou, que obedece a Deus, como nós vimos. Então é um povo que é religioso. Um é não religioso, o outro é religioso. Mas os dois estão cometendo os mesmos pecados, como o livro de Malaquias deixa muito claro para nós. Note que aquele povo que foi expulso da terra por Deus, por toda a sua idolatria e descaso com Deus, eles cometeram os mesmos pecados que o povo que voltou do cativeiro está cometendo. Então ele vai mostrar para nós, Malaquias vai deixar claro para nós, que não existe diferença entre o religioso e o não religioso. Os dois são a mesma coisa. Os dois estão cometendo os mesmos pecados. Apenas nessa construção aqui nós já podemos então ver isso claramente. E podemos então entender que Deus ele não quer religiosos.
Deus, ele não quer rituais religiosos. Deus não quer que nós nos acheguemos a Ele com mais religiosidade. Porque para esse povo aqui não faltava religiosidade. Eles faziam as coisas, eles eram religiosos, mas eles estavam cometendo os mesmos pecados dos outros, que não eram religiosos. Aí você vai ver que eles buscam a Deus, mas não buscam a Deus, porque na verdade eles não estão buscando a Deus. Sabe por que não existe diferença entre o religioso e o não religioso? Porque os dois, nenhum dos dois está buscando a Deus. O não religioso, o idólatra, ele busca satisfação nos ídolos. Ele busca satisfazer os seus desejos, e ele pensa que os ídolos vão dar os desejos dele, vão cumprir com aquilo que eles desejam, que eles querem. O religioso faz a mesma coisa, mas agora com Deus. Eles não queriam Deus, não faltava religiosidade para eles. Eles não queriam Deus, eles queriam a bênção de Deus. Eles queriam o favor de Deus. Eles queriam aquilo que Deus podia dar para eles. Eles não queriam se relacionar com Deus. Então, tanto o não religioso quanto o religioso, nenhum deles pode agradar a Deus. Nenhum deles. Porque eles não se aproximam de Deus por causa de Deus. Eles se aproximam de Deus por causa daquilo que Deus pode dar, ou daquilo que eles, o não religioso, né, do ídolo dele. Mas, meus irmãos, no dia que nós entendermos que Deus é a nossa grande bênção, que Deus é realmente aquilo que o nosso coração precisa, anseia, que só Ele pode nos preencher, que Deus é a grande bênção das nossas vidas, nós não vamos reclamar quando nós não ganhamos aquilo que nós achávamos que nós tínhamos que ganhar. Nós não vamos abandonar a Deus porque nós perdemos aquilo que nós amávamos, porque nós amamos Ele muito mais do que qualquer coisa. Então, como que isso aqui pode ser curado na minha e na sua vida? Quando nós buscarmos um relacionamento com Deus e não o que Deus pode nos dar. Quando nós entendermos que Deus é a grande bênção da nossa vida e não bênçãos materiais. Porque nós nos frustramos com Deus. As expectativas dos israelitas estavam frustradas, por quê? Porque eles esperavam bênçãos materiais, que não vieram. Eles esperavam prosperidade, conforto, eles esperavam reconhecimento, eles esperavam um monte de coisa material que não veio. Então eles se decepcionaram com Deus, porque se Deus não pode me dar aquilo que eu quero, para que serve esse Deus? Eles não entenderam que a grande bênção é ter Deus. E a consequência de andar com Deus é nós termos as bênçãos materiais. Porque Deus é generoso, Deus é abençoador, Deus tem cuidado de nós. A grande bênção do crente não são bênçãos materiais, é Deus, é Ele nos ter dado o seu Filho para morrer por nós. Essa é a grande bênção. O que vem depois disso, glória a Deus, se vem, se não vem. Então, quando a gente entende que Deus é a grande bênção, a gente para de reclamar, porque a gente não tem isso, porque a gente não tem aquilo. E aí o nosso coração vai ser satisfeito em Deus. É só aí. Mas Deus, Ele fala então, né? Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. E eles respondem: como o temos cansado? Como o temos cansado? Note que, olha o que eles vão falar aqui. Quando dizem: todos os que fazem mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. Bem como quando perguntam: onde está o Deus da justiça? Vocês têm me cansado com as suas palavras, com as suas acusações. E eles ainda perguntam: mas Deus, como que a gente tem te cansado? Como assim a gente tem te cansado? A gente não tem cumprido com os rituais, a gente não tem vindo aqui fazer aquilo que você manda aí nos seus estatutos, nas suas ordenanças. Eles não estão fazendo os rituais religiosos, mais ou menos, né? Porque como nós vimos nos outros capítulos, eles faziam o quê?
o mínimo necessário para manter aquilo rodando. Mas tinha algum coração naquilo? Não, zero. Eu vou fazer o mínimo necessário para cumprir com o ritual religioso, porque eu penso que dessa maneira Deus vai me abençoar. Nós vimos isso. Já nos primeiros capítulos nós já vimos isso. Deus chega para o povo e fala: eu sempre os amei. E eles falam o quê? Como que o Senhor nos amou? Que amor que é esse? Do que vale esse seu amor se o Senhor não me dá o que eu quero? Você já pensou se quer escutar isso do seu filho? Você chega para o seu filho e fala assim: filho, eu te amo. E o seu filho te responde assim: como assim que você me ama, se você não me deu aquele carro que eu queria? Como assim que você me ama, se você não me deu o dinheiro que eu queria? Como assim que você me ama, se você não me dá o que eu quero? Você imagina você escutar isso do seu próprio filho? Já imaginou isso? Mas é muitas vezes assim que nós tratamos Deus. Nós questionamos o amor de Deus por nós quando nós não temos o que nós queríamos, ou quando Deus não nos abençoa no tempo que nós estipulamos, ou quando, por um acaso, Deus permite que aquilo que nós amamos seja tirado de nós. É a mesma resposta que nós damos para Deus. Aí a gente olha para Deus: como assim o Senhor nos ama? Se eu não tenho isso, se eu não tenho aquilo. Então esse povo está ali. Aí depois vem os sacerdotes que oferecem animais impuros, animais defeituosos. Continuam fazendo, mas uma religiosidade vazia, sem propósito, que não agrada a Deus. Eles faziam de qualquer jeito, apenas para cumprir com o protocolo. Só isso que eles queriam fazer. Então aqui eles perguntam ainda: como assim, Deus, nós te cansamos? Nós não estamos aí todo domingo indo para a igreja, batendo cartãozinho lá? Não estou cumprindo com os rituais religiosos, dou até um dinheirinho lá. Não estou fazendo o que eu tinha que fazer, Deus? Como assim eu estou cansando o Senhor? O que está acontecendo aqui? Esse povo está confundindo as coisas. Eles estão confundindo presença religiosa, cumprimento de ritos religiosos, com realmente presença real. Eles estão confundindo religião com relacionamento. Eles estão confundindo o que Deus deseja. Porque Deus não deseja uma religião, Ele não deseja uma religiosidade externa. Deus não deseja cumprimento de ritos religiosos. Deus quer um coração. Deus quer uma transformação. Deus quer se relacionar. De novo, aplica isso para o relacionamento com o seu filho, com a sua filha. Imagina que você tem o seu filho ou sua filha, que você ama, e ele cumpre rituais para te obedecer, obedecendo aquilo que você mandou ele fazer, só porque ele espera que você dê para ele alguma coisa. Só por causa disso, não é porque ele te ama. Você quer um relacionamento assim com o seu filho, com a sua filha? Por que nós esperamos que Deus tenha um relacionamento desse conosco? Então eles cumpriam rituais religiosos e pensavam: estou fazendo tudo o que eu precisava para agradar a Deus, e agora Deus vem falar que eu estou cansando Ele. É Ele que está me cansando, porque Ele não me abençoa. Então eles confundem as coisas. Eles vão para bater cartão e para ir embora. Não tem nenhum tipo de coração nisso. É apenas religiosidade. Então, presença no culto não significa relacionamento com Deus. Nós podemos vir ao culto todos os domingos e estarmos afastados do Senhor. É possível você cumprir todos os rituais da religião e estar completamente longe do Senhor. É isso que Malaquias está nos ensinando. E aí eles acusam o Senhor de algo muito sério aqui. Todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. Bem, quando perguntam onde está o Deus da justiça, meus irmãos, essas pessoas, esses queridos aqui, eles não estão acusando Deus apenas de ser indiferente. Eles não estão apenas acusando e perguntando: cadê Deus no meio de tudo isso aqui, desse sofrimento? Deus não vai fazer nada? Eles não estão acusando Deus apenas disso. Eles estão acusando Deus de ir completamente contra aquilo que Ele mesmo revelou em Deuteronômio.
na aliança. Porque eu sou um Deus que odeia a iniquidade, a injustiça. Eu odeio isso, diz o Senhor. E é exatamente isso que eles estão acusando Deus. O que eles estão falando aqui é basicamente: Deus ama o mal, Deus ama o perverso, Deus ama aquele que comete pecado. É esse aí que Deus ama. Eles não estão apenas acusando Deus de ser indiferente. Eles estão acusando Deus de ser um Deus que ama a iniquidade, que ama a injustiça, que ama o pecado. É isso que eles estão acusando Deus aqui. Eles estão acusando Deus de favorecer aqueles que fazem o mal. Não é apenas olhar e não fazer nada. Ele ama, é o mal sendo feito. É disso que eles estão acusando Deus. É disso que eles estão acusando Deus. E por que eles fazem isso? Por causa da sua experiência. E esse é o problema de nós fazermos teologia a partir das nossas experiências. Porque quando eles vivem, depois de todo o tempo que eles viveram, com experiência, com a sua expectativa frustrada, eles olham para a sua experiência, e eles olham para a revelação da palavra de Deus. Deus disse: eu odeio a iniquidade, eu odeio o mal, eu sou um Deus santo, um Deus justo. E aí eles vivem na sua experiência, vendo que o mal está prosperando, vendo que aqueles que não temem a Deus estão prosperando, vendo que a coisa vai indo de mal a pior na vida deles. Então eles pegam a sua experiência e eles transferem a sua experiência para Deus, e olham para Deus e avaliam Deus a partir da sua experiência. E todas as vezes que nós quisermos avaliar a Deus a partir da nossa experiência, nós vamos nos frustrar com Deus. Nós vamos nos frustrar com Ele. E aí eles olham os seus vizinhos todos ali, ganhando dinheiro, crescendo, e eu que estou aqui, indo fazer sacrifício, estou indo de mal a pior. Então Deus, aí a lógica deles, Deus ama aquelas pessoas que não temem a Ele, Deus ama aquelas pessoas que fazem o mal, Deus ama os corruptos, Deus ama os pecadores, porque eu que sou bom, não estou andando, não estou indo para frente, então logo Deus ama os pecadores. Essa é a conclusão que eles chegam, essa é a lógica da matemática deles. Então eles estão acusando Deus de ser injusto. Olha o que eles estão falando, meus irmãos, isso aqui é muito sério. Eles estão acusando Deus santo, 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 o Deus justo, o Deus bom, o Deus misericordioso, o Deus gracioso, o Deus tardio em irar e pronto a perdoar, de iniquidade, de pecado, de injustiça. É isso que eles estão acusando Deus. Deus é injusto. E eles fazem isso porque eles transferem a sua experiência e avaliam a Deus pela sua experiência e não pela palavra de Deus. Meus irmãos, é por isso que é muito importante, nós não vamos avaliar a Deus pela nossa experiência, nós devemos avaliar a Deus pela palavra dEle, não segundo as circunstâncias das nossas vidas. Nós entendemos a palavra de Deus, entendendo que não importa o que eu estou passando, Deus é bom em todo o tempo, porque o seu amor por mim não é revelado em circunstâncias externas, não é revelado quando eu tenho ou quando eu não tenho alguma coisa. O amor de Deus é revelado através de Cristo Jesus numa cruz. É assim que Deus prova o seu amor. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Essa é a maior prova do amor de Deus. Mas eles estão fazendo o contrário. Eles estão tentando provar o amor de Deus, ou eles estão tentando avaliar Deus através da sua circunstância. Se nós fizermos isso, nós vamos nos decepcionar com Deus. Então eles perguntam: aonde está o Deus da justiça? Aonde está o Deus da justiça? Esse Deus não é justo. Esse Deus que a gente faz sacrifício, esse Deus não é justo. Porque se ele fosse justo, eu não estava passando o que eu estou passando. Essa é a lógica deles e muitas vezes a nossa.
Porque nós acusamos Deus das mesmas coisas. Então, onde está o Deus da justiça? Mas aqui é uma ironia. Se você já leu o resto que veio antes, se você entendeu as mensagens que foram pregadas antes, você vai ver que isso aqui é uma ironia. Porque esse povo que está acusando Deus de injustiça, é o povo que está trazendo ofertas defeituosas para Deus. É o povo que está se divorciando da sua esposa por ganhos financeiros. É o povo que está cometendo pecado enquanto diz estar adorando a Deus. É o povo que está rejeitando a Deus. É o povo que não honra a Deus. Então, eles estão acusando Deus de injustiça, quando eles vivem em injustiça. Eles estão recebendo aquilo que os seus atos merecem, e porque eles vivem nessa religiosidade falsa, fazendo o mínimo necessário, sem nenhum tipo de temor, sem nenhum tipo de amor por Deus. E aí eles estão colhendo o fruto daquilo que eles estão plantando, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, aquilo mesmo ele colherá. Eles estão colhendo o fruto da sua injustiça e estão acusando Deus de injustiça. Não é exatamente isso que nós fazemos muitas vezes? A gente entra nas nossas enrascadas, nós se metemos umas confusão aí, e depois que a gente se mete nessa confusão, a gente vai falar assim: Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Você toma as suas decisões, não consulta o Senhor, não ora, não busca a palavra, não conhece a vontade de Deus, não lê a palavra do Senhor para conhecer a vontade dele, aí você se mete nas confusão, entra aí, e depois você quebra a sua cara, dá aí um monte de murro em ponta de faca, e aí quando dá tudo errado, você quer acusar quem? É Deus, que é injusto, que não me ama, porque se eu me amasse eu não estava nessa situação. Nós fazemos as mesmas coisas, meus irmãos. A gente é tudo farinha do mesmo saco. Tudo farinha do mesmo saco. Então eles praticam tudo isso aqui, violando toda a justiça de Deus, e a culpa cai em Deus. O que Deus tem que fazer com a gente? Mas aí, o argumento deles, a lógica deles é: então por que os maus prosperam enquanto nós, os bons, sofremos? Por que as pessoas, parece que as pessoas lá fora que são felizes, parece que aquelas pessoas que não temem a Deus, a vida delas está indo bem. Meus irmãos, quantas vezes nós ficamos indignados com Deus, quando aquela pessoa que veio para cá fazendo trapaça, que não pagou nunca um imposto na vida, o cara passa na fronteira e pega um green card. Aí o cidadão daqui faz 25 anos pagando seu imposto, trabalhando honestamente, e nada acontece. Aí, quando aquele outro ímpio, que não conhece o Senhor, que usou de trapaça para conseguir o documento, aí a gente olha aquilo e fala: Deus, isso não é justo. Deixa eu lembrar uma coisa para nós, gente. Tudo na nossa vida é graça. Eu lembro uma vez, e sempre tem esse negócio de documento, né? Vai sair uma lei. Meus irmãos, eu fico assim admirado quando vai sair uma lei. E aí, algumas pessoas que estão aqui há 20, 25, 30 anos, e não tem o bendito do green card. E aí fala assim: vai sair uma lei com 1 ano. Qualquer pessoa aqui, vou dar um exemplo, com 1 ano pode pegar o green card, pode vir aqui fazer o seu green card. Aí, os que estão aqui há 20 anos, falam o quê? Não é justo. Eu estou aqui há 20 anos, o cara acabou de chegar aqui, vai pegar o mesmo green card que eu. Ô meu irmão, deixa eu lembrar uma coisa para você. É graça. Sabe por quê? O cara de 1 ano não merece. O cara de 25 também não merece. Nenhum deles merece. É por isso que nós não gostamos da graça de Deus. Porque a graça nivela todo mundo. Não tem ninguém melhor que ninguém. Ninguém merece a graça. Ninguém. É por isso que a parábola daquele patrão que vai dar 1 denário para todo mundo, os caras ficam indignados. Mas eu trabalhei o dia inteiro e ele vai ganhar o mesmo salário que eu? Você está de brincadeira, né?
Meus irmãos, isso chama graça. Graça. Você não merece, eu não mereço, os dois vão ganhar a mesma coisa, e você tem que estar feliz da vida porque está ganhando, porque ninguém merece. Você não merece, eu não mereço. E nós ficamos indignados com Deus, especialmente quando isso acontece com o não crente. Aí a gente fica mesmo irado. Como assim, Deus? Ele pegou o emprego que era meu, e ele nem é crente. Estou mentindo? É assim que funciona, gente. E aí a gente acusa Deus das mesmas coisas que eles. Então, e nós vivemos também como eles, porque nós não somos diferentes deles. O que eles faziam? Faziam seus rituais religiosos, seus ritos religiosos, e ficavam esperando Deus abençoar eles. Nós fazemos as mesmas coisas. Eu venho para a igreja, eu bato meu cartãozinho aqui, bati meu ponto. Agora Deus tem que me abençoar. Agora Deus tem que fazer o que eu quero. Por quê? Porque eu faço meu ritual religioso. Porque eu cumpri com o rito religioso. Eu já fui na igreja. E aí a gente pensa que ir na igreja no domingo é um vale contra a adversidade, sofrimentos. É uma garantia de que tudo que a gente quer, a gente vai ter. Nós não entendemos nada ainda. Nós não entendemos que a grande bênção na nossa vida é Cristo. E só Ele. Se não tiver mais nada, eu aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Mas apóstolo Paulo, como? Qual é o segredo? O segredo é Cristo. Porque quando eu entendi quem é Cristo, meu irmão, se eu tiver o que comer, glória a Deus. Se eu não tiver o que comer, glória a Deus. Se eu estiver preso, eu sou prisioneiro de Cristo. Se eu estiver solto, eu vou pregar Cristo. Tanto na vida quanto na morte, eu vou glorificar o Senhor. Mas só vai viver dessa maneira quem entendeu uma coisa, que Cristo é a bênção. Meu irmão, minha irmã, nós ficamos convencidos que bênção nesse mundo é dinheiro. É o green card. Meu irmão, você é cidadão do céu. Você é filho do dono do ouro, da prata, de tudo que existe no mundo. Você vai fechar o olho aqui, você vai acordar na eternidade com uma glória que você não consegue nem imaginar. E nós estamos aqui fixados, não tem isso, não tem aquilo, perdi emprego, Cresce. Vai entender Deus que você serve, a glória desse Deus. Isso tem que encher os seus olhos, o seu coração. Meus irmãos, quando a gente entende quem é Deus, a grandeza, a glória desse Deus, todo o resto perde o brilho, perde o valor diante dele. Eu quero estar com Ele. É Ele que eu quero. É Ele. E aí a pergunta então para eles aqui é: por que Deus, onde está o Deus da justiça? Em outras palavras, por que Deus não vem julgar a maldade? Por que Deus não vem acabar com o mal? Por que Deus não vem fazer justiça, se Ele é o Deus da justiça? A minha pergunta então para você é: e por quem que Ele vai começar? Por você? Por quem que Ele começaria? Por que Ele não vem trazer justiça? Por quem Ele começaria? Por aquele seu patrão que para você é a própria encarnação de Satanás? Então traz o patrão aí. Traz esse cara aí, o descrente aqui. Traz aí. Ô meu filho, por que você está fazendo isso com ele? É por causa disso. Meu pai e a mãe fizeram isso comigo. Então traz o pai e a mãe. Por que vocês fizeram isso com o menino? Por causa disso, porque nós sofremos isso, nós sofremos aquilo. É por isso que, por definição, quando Deus chama um, Deus vai chamar todo mundo. É por isso que, por definição, o juiz é final. No dia que Deus vier julgar, Ele vai chamar todo mundo. Todo mundo. Então eles estão perguntando: e aí Deus, quando que o Senhor vai fazer justiça? Muitas vezes essa é a nossa pergunta. E aí Deus, você não vai fazer nada? Você não vai fazer justiça? E aí Deus está perguntando para você: você quer que eu comece por quem? Por você?
Porque eles pensavam o seguinte: nós somos o povo da aliança, nós somos o povo que está aí obedecendo os mandamentos, nós somos o povo que Deus vai vir e vai falar: não, está tudo bem com vocês aqui, e agora deixa eu lidar com essas pessoas más aqui. Mas o problema, meus irmãos, é que a Bíblia deixa muito claro para nós, desde o Antigo Testamento, que não há um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e carecem da graça de Deus. No dia que Deus vier para julgar, a pergunta é, versículo 2 aqui: quem, porém, poderá suportar o dia da sua vinda? Porque não existe ninguém bom. E aí? Quem pode suportar o dia da sua vinda? Se todo mundo é farinha do mesmo saco, tanto religioso como não religioso, que é o que ele está mostrando, deixando muito claro aqui para nós. Não religioso e religioso é a mesma coisa. Aquelas pessoas que não temiam a Deus, que viviam segundo os seus padrões, estão ali vivendo, não faz diferença. O religioso quer usar a Deus para poder ter o que eles querem. Tem diferença um do outro? Nenhuma. Zero. Então Deus está mostrando, não tem diferença entre vocês. O que vocês acham então que vai acontecer quando eu chegar? Vocês acham que eu vou, não, está tudo bem com vocês, porque vocês cumpriram com rituais religiosos, porque você foi na igreja no domingo e você foi um bom menino. Não existe nenhum bom, nenhum sequer. Então, quando ele chegar, os rituais religiosos não vão nos salvar. E é isso que ele vai então fazer agora do versículo 1 ao versículo 5. Do versículo 1 ao versículo 5, Deus vai responder então à acusação de ser injusto. A acusação de, Deus, você não vai fazer justiça? A partir do versículo 1 ele vai responder isso. Vai responder às acusações do versículo 17. Quando que você vai vir? Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá ao seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Quem, porém, poderá suportar a sua vinda? E aí, ele continua o texto e ele diz assim: quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, e como um sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como o ouro e a prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça, e então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor. Então aqui ele fala o quê? O que eles estão esperando? Eles estão esperando que Deus venha em justiça. Deus vem, justiça aqui eu quero dizer o seguinte, vou deixar bem claro para vocês. Eles querem que Deus venha e acabe com todas as pessoas que fazem o mal, que todas as pessoas que fazem injustiça. Se Deus for vir e acabar com todo mundo que faz o mal, que faz injustiça, não sobra. Porque essa pessoa que está sentada aí no seu banco, não é diferente. Nós somos iguaizinhos. É a mesma coisa. Então, se Deus vem para fazer justiça, não sobra um. Porque por causa de um único pecado, todo o universo foi condenado. Deus não tolera um único pecado. É isso que quer dizer ele ser santo. Nenhum único pecado. Olha o que um único pecado fez com toda a raça humana. Nós estamos aqui hoje para testificar disso. Então você acha que nós, com os nossos rituaizinhos, vamos escapar do julgamento de Deus? De maneira nenhuma. Todo mundo igual. Então ele fala: eu vou vir, mas eu vou vir para limpar vocês. Isso aqui já é um ato de graça maravilhoso. Eu vou vir, mas eu vou vir para purificar vocês, para limpar vocês. E ele nos dá aqui duas metáforas, dois exemplos de como ele vai vir. Aquele que lava e aquele que purifica, o ourives ali que trabalha com o metal. E aí essas duas metáforas basicamente assim: você colocava o metal dentro de uma fornalha muito quente, é tipo uma bacia, que esquentava até derreter o ouro, até derreter a prata.
Aí Deus fala que ele vai se assentar ali. Por que ele vai se assentar? Porque o ourivês, ele não apenas jogava a prata e o ouro lá e deixava lá esquentando e derretendo e vai se limpar assim, não. Ele colocava a prata ou o ouro lá e aquilo ia esquentando, esquentando, esquentando. Conforme aquilo vai esquentando, as impurezas do metal vão subindo para a superfície. E aí, ele podia tirar e retirar, trabalhar ali e retirar aquela impureza, mas aquilo demorava horas. Então ele sentava ali e ficava olhando, subia a impureza, ele tirava a impureza, subia a impureza, ele tirava a impureza, até o momento em que ele pudesse ver o seu próprio rosto refletindo no metal. Então é porque estava puro. É isso que Deus faz comigo, com você. Ele nos esquenta, 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 nos colocando nas fornalhas do sofrimento, para nos purificar, para nos tirar os nossos deuses, para tirar essa crosta de pecado, de imundícia que tem na nossa vida, até a gente ficar parecendo com Jesus. Meu irmão, sabe por que você passa por tanto sofrimento? Porque os sofrimentos nos ensinam a depender de Deus. Os sofrimentos nos purificam dos nossos pecados, os sofrimentos queimam a impureza, tudo aquilo que não vem de Deus, ele sai, e só fica aquilo que realmente é metal precioso. Deus está fazendo isso com a sua vida e com a minha vida. E aí o outro exemplo que ele vai dar é do processo de limpeza. Então o lavandeiro, ele ia pegar também, para limpar ali algo que foi realmente muito sujo, e eles não tinham máquina de lavar, como você tem lá na sua casa. Então eles tinham que pegar, usar produtos muito fortes para poder atingir aquela mancha. E aí ele pegava, ele batia, ele esfregava, ele ensaboava ali, jogava e mergulhava, e depois de novo torcia, batia, esfregava, e o processo ia. O processo de lavar não era um processo fácil, mas era necessário. E então ele ia fazendo aquilo até sair branco, até sair limpinho, até que toda a sujeira saísse. É isso que Deus faz comigo, com você. Dói pra caramba, mas Ele bate, Ele esfrega, Ele aplica o que Ele tem que aplicar para tirar das nossas vidas toda a sujeira, para nos limpar. E como que Ele faz isso? Através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque foi através de Cristo tomou sobre ele o único fogo que poderia nos destruir, o fogo da ira de Deus. Então Cristo toma sobre ele na cruz o nosso pecado, e Deus agradou a Deus moê-lo e fazê-lo sofrer, porque ele estava carregando os nossos pecados. Então o único fogo que poderia te destruir, Jesus tomou na cruz sobre ele. Porque agora, através do seu sangue, nós podemos ser limpos de todo o pecado e sermos apresentados diante de Deus sem mancha, sem ruga, livres de qualquer acusação. Todos os nossos pecados foram perdoados por Cristo e pelo sangue de Cristo. Agora, meus irmãos, o único fogo que Deus dá para a nossa vida não é para nos destruir, é para nos purificar. E tudo isso foi feito então por Cristo. E por quê? Lembra que tanto o religioso quanto o não religioso não faz diferença? Porque o problema todo aqui, você vê que antes do exílio, aquele povo não temia Deus e fazia o que eles queriam fazer. E aí acabaram sendo condenados por Deus. Aí depois nós temos o povo que voltou religioso, cumprindo rituais religiosos. Também desobedeceu a Deus com os mesmos pecados. Então, como que faz? O que tem que fazer? O que tem que acontecer para haver mudança? Deus tem que transformar o coração. A religião não consegue transformar o coração, porque a religião diz assim para mim e para você: faça o seu melhor. Mas o nosso melhor, a gente vai cair nisso aqui, porque a religião não nos traz a fazer nada que não seja pelo nosso próprio bem, interesse. Mas quando Deus vem, e essa é a diferença da religião para o evangelho. O evangelho não diz, faça o seu melhor. O evangelho diz, Jesus fez o seu melhor, para que agora Deus possa te aceitar. Então agora o coração é transformado, e quando o coração é transformado, o exterior é transformado. A religião, ela está preocupada em transformar o exterior, mas ela não tem poder para transformar o interior. Só o evangelho, através de Cristo Jesus, pode transformar o nosso exterior. E então, e só então, nós vamos apresentar ofertas puras diante de Deus, que é o versículo 4.
Só depois então que o nosso coração for transformado é que as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como eram nos dias antigos, como nos anos anteriores. Meus irmãos, fora do Evangelho, nós podemos oferecer as nossas melhores obras, que não serão suficientes. É exatamente isso que o Fausto começou aqui a liturgia hoje, falando sobre Lutero. Lutero entendia que ele oferecia o seu melhor, fazia, trabalhava, e quanto mais ele se esforçava para ganhar o favor de Deus, mais miserável ele se sentia, porque mais pecador ele se via. Então um dia ele entendeu que é a graça, e que Deus só aceita o que ele aceita de nós, por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. É Jesus que rasgou o véu que separava o santo do santíssimo. E porque ele abriu o véu, nós temos acesso à presença do Pai. Nós só podemos apresentar ofertas, nós só podemos nos adentrar diante da presença de Deus, porque Cristo abriu o caminho. Ele é o nosso caminho. Jesus não abriu o caminho, Ele é o caminho ao Pai. E só Ele. Deus só nos aceita por causa de Jesus. E aquilo que Ele fez, através do Espírito Santo, transforma o meu e o seu coração. E então nós vamos viver uma vida não de religiosidade. Eu não vou viver o cristianismo para impressionar você. Eu não estou nem aí com o que você pensa de mim. Mas eu sei que tem um Deus no céu que foi capaz de enviar o seu Filho para morrer por mim, por causa dos meus pecados. E eu não quero decepcionar esse Deus. Eu fui transformado, eu fui resgatado, eu fui tirado da família, eu saí desse domínio de Satanás. Eu ganhei um novo nome, uma nova família, um novo destino. Eu quero viver os padrões dessa nova família. É por amor, não é porque eu quero alguma coisa de Deus, é porque Deus já fez, é porque Ele já me amou. Se Ele me amou dessa maneira, eu quero viver para Ele com tudo que eu possa viver. Essa é a diferença. A religião não pode fazer isso. Então, tanto o religioso quanto o não religioso não faz diferença. O que faz diferença é aquele que foi transformado no seu coração. E tudo isso aqui, meus irmãos, se vocês não entenderam ainda, tudo isso aqui é o Evangelho. Olha para o que Malaquias está nos escrevendo aqui. Ele está nos mostrando então que não existe nenhuma maneira, que ninguém é justo diante desse Deus. Que Deus, se Ele viesse para poder trazer justiça, Ele teria que aniquilar todos nós. Ao invés disso, Ele envia Jesus. Ele envia Jesus, então, por causa de Jesus, os nossos pecados são perdoados. Por causa de Jesus, o nosso coração é transformado. Por causa de Jesus, nós temos acesso ao Pai. Só por causa de Jesus, Ele nos purifica, Ele nos perdoa. Por causa de Jesus, nós podemos, então, apresentar agora ofertas puras a Deus e aceitáveis a Deus. Porque Deus só aceita as nossas ofertas porque nós somos purificados em Cristo Jesus. Fora de Cristo, nós podemos ser os melhores religiosos do mundo. Deus não aceita a nossa oferta, porque as nossas melhores obras são trapos de imundícia diante de Deus. É só Jesus que nos torna aceitáveis diante de Deus. E então, para fechar o Evangelho, vem versículo 5. E eu virei a vocês trazendo juízo. Então, depois que Jesus veio, e Ele nos purificou, nos deu paz com Deus, transformou o nosso coração, então Deus agora vem em juízo. Agora Jesus volta uma segunda vez, agora não para trazer mais a graça, Ele vem para trazer juízo, para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, para aqueles que rejeitaram a oferta de perdão que Ele tem para oferecer. Isso é o Evangelho em poucos versículos. É isso que Malaquias está escrevendo aqui para nós. Ele está apontando para a obra maravilhosa de Jesus. Mas aí a gente lê uma lista de pecados aqui, ó. Eu virei então, trazendo juízo, sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falsamente, contra os que exploram os trabalhadores nos seus salários, contra os que oprimem as viúvas, os órfãos, e privam os estrangeiros dos seus direitos. Aí a gente pensa, nossa, a gente não faz nada disso, será? O que é feitiçaria?
senão a nossa tendência de querer viver a nossa vida e de querer confiar em outras coisas que não são o Senhor? Por que você acha que as pessoas buscam o que elas buscam? Que elas buscam na feitiçaria, consulta aos mortos, e elas querem controlar a sua vida de maneira que não exija confiar em Deus. É eu tomando nas minhas mãos, usando de meios espirituais para tentar controlar a minha vida. Isso é feitiçaria. Continua fazendo hoje. Se nós não estamos confiando no Senhor, nós estamos usando de algum outro meio para tentar controlar a minha vida e a sua vida. Essa é a história aqui. Mas e o adultério? Adultério não acontece apenas no ato fora do casamento. O adultério começa no nosso coração, na nossa disposição de tratar o outro como se fosse descartável. Mas e o falso juramento? É toda vez que a gente usa a nossa palavra, a nossa boca, para enganar alguém, para mentir, para dar falso testemunho. Mas e a opressão? A opressão é toda vez que nós olhamos para o nosso, aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus, e usamos ele como um objeto. Nós estamos oprimindo ele. Então nós cometemos os mesmos pecados. Não mudou nada. Absolutamente nada. Então, o que Malaquias está nos ensinando aqui? É que a religião que eles praticavam, essa religião sem o temor de Deus, sem o amor de Deus, todas as vezes que nós praticarmos essa religião dessa maneira, então a religião vai virar um palco para nós. Então, o culto ele vai virar uma performance. Então, a oferta vira uma obrigação que a gente tem que dar para Deus para manter o nosso contrato com Ele. Então, eu vou cumprir rituais religiosos para eu poder satisfazer a Deus, para Ele me dar aquilo que eu quero. Isso é uma religião que perdeu o temor de Deus. Isso é uma religião que perdeu o amor a Deus. E esse tipo de relacionamento Deus não mantém com ninguém. Nós precisamos da transformação que só Cristo pode nos dar. Senhor, nós te louvamos e nós te exaltamos pela sua palavra, ó Pai. E nós te pedimos perdão. Perdão porque nós olhamos para esse texto, nós lemos esse texto e nós olhamos no espelho. Porque nós estamos falando de nós mesmos. Porque esse texto está falando de nós mesmos. Quantas vezes, ó Pai, se nós não falamos, nós pensamos que o Senhor era injusto por causa de alguma coisa que estava acontecendo. Quantas vezes nós olhamos o ímpio prosperando e pensamos, mas por que ele prospera e eu não prospero? Quantas vezes, Senhor, se nós não falamos, nós pensamos que o Senhor é injusto por causa das circunstâncias e por causa das coisas que nós vivemos, presenciamos. E esquecemos, ó Deus, a sua palavra, lembrando, que nos lembra que a justiça será feita, e que o Senhor vem em justiça, e que o Senhor veio em Cristo Jesus para nos perdoar das nossas ofensas e pecados, mas que Jesus vem, e Ele julgará a todos, e Ele vem e trará justiça e justiça eterna. Então, Pai, nós te bendizemos pela sua palavra e pedimos graça, Deus, para viver entendendo que o Senhor é o nosso galardão, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa bênção, o Senhor é tudo que nós precisamos, tudo que nós queremos, o Senhor é a nossa satisfação, o Senhor é tudo para nós. Nos dá graça para viver, Pai, dessa maneira, lembrando do sacrifício que o Senhor fez por nós, entregando Cristo, nosso Senhor, para abrir o caminho de adoração. Oh Deus, transforma o nosso coração de religiosos em filhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.